A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinho na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Desde já quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aí compartilhando no Facebook, no Twitter, que estão aí visitando também o canal do YouTube, na conferencista adão@gmail.com. Também temos outro canal do YouTube que é Escatologia do Adão, @gmail.com. Você pode visitar ali e deixar seus comentários, também suas perguntas em relação ao estudo, ao vídeo que você assistiu. Então, já quero agradecer desde já a compreensão de todos e o apoio que tem nos dado aí na internet. Muito bem, hoje nós estamos diante de mais uma pergunta sugerida aí pelos nossos amigos internautas, que é: que língua foi falado no Pentecoste e que língua nós falamos hoje? Será que a língua que nós falamos hoje é a mesma língua que foi falada no Pentecostes ou é diferente? Muito bem. Antes de mais nada, é bom nós entendermos que o Espírito Santo ele foi derramado sobre pelo menos 4 tipos de povos na época de Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre 4 origens de povos. Então, lá em Atos capítulo 2, foi o Espírito Santo desceu sobre os judeus. Então, o batismo com o Espírito Santo foi sobre os judeus. Então, era uma promessa de Deus, já desde o Velho Testamento, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando a profecia de Joel diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então, a Bíblia está dizendo aqui que depois Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra depois significava que a nação de Israel, os judeus precisariam realmente se converter. Porque no Velho Testamento, no finalzinho ali, na época do profeta Malaquias, a nação de Israel estava corrompida pelo pecado. Então Deus usa o profeta Malaquias para alertar eles que se eles se convertessem, muito em breve Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os judeus. E hoje está atuando em nosso meio o mesmo Espírito Santo que está sendo derramado sobre cada vida que aceita Jesus. Muito bem, então antes de Jesus subir ao céu, ascensão ao céu, Jesus disse que era para eles esperarem em Jerusalém até que esta promessa viesse a acontecer. Porque a promessa que Joel tinha falado iria acontecer. Então Jesus disse: vocês aguardem em Jerusalém, fiquem atentos, esperem. Lá em Lucas capítulo 29, então, versículo 49, e faço questão de ler, diz assim, 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E assim eles fizeram. Então. Ficaram em Jerusalém por 10 dias. E a história bíblica nos relata que era cerca de 120 pessoas, eles ficaram reunidos ali aguardando, orando, jejuando, vivendo uma vida de santificação, esperando este grande momento. A ansiedade, a agonia estava deixando eles até impacientes, porque 10 dias eles esperaram em Jerusalém. Mas eles esperaram com fé, jejuando, e a Bíblia diz que cada um deles estava em comum acordo. Tanto que até os bens que eles tinham, eles dividiam entre eles, entre os pobres. Porque eles estavam com o coração realmente aberto para receber o Espírito Santo. E quando a pessoa está na igreja com o coração aberto para receber, Deus, ele sempre está batizando, renovando pessoas através do seu Espírito Santo. Agora, se para a igreja ficar com o coração fechado, em expectativa só o que vai acontecer no culto,
ou ir à igreja simplesmente para acompanhar alguém e não tomar uma decisão firme, correta, é impossível essa pessoa ser renovada com o Espírito Santo ou receber o batismo com o Espírito Santo. Então esse é o motivo de muitas pessoas não receberem hoje as promessas também do Espírito Santo sobre a vida dele. Então em Atos 2:1, aí como Jesus falou, Joel profetizou que iria acontecer, Jesus falou para eles esperar, e aí eles estavam esperando 10 dias, orando, jejuando, e lá em Atos 2:1 então narra esse grande episódio que eles falam então que cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar, tudo em comum acordo. E de repente veio um som, veio um vento do céu, um som muito forte, como de um vento veemente e impetuoso, com uma fúria, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aquele vento veio e entrou dentro da casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, sobre a cabeça de cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, conforme o Espírito Santo ia concedendo, veja que o Espírito Santo atuava numa de uma forma, em outra de outra forma. Então, conforme o Espírito Santo ia concedendo a língua, eles iam falando. Atos 2:6 prossegue dizendo: E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui que eu quero entrar num detalhe para você entender. Versículo 7 e 8. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, ou seja, não são judeus? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Então ali eles estavam dizendo que os judeus estavam falando a língua de cada país, a língua de cada um deles que não era judeu, que não era grego, não era hebraico, não era aramaico. Ou seja, era essas línguas, mas não a língua que eles propriamente falavam ali. O Espírito Santo deu muitas línguas para ele, que eu vou já explicar para você mais ou menos quantos tipos de língua Deus deu para eles. Então é bom que nós entendamos que esta língua que eles falaram ali no dia de Pentecostes não é a mesma que nós falamos hoje. Ali eles falaram línguas humanas, idiomas. Pois as próprias pessoas ali, como eu li, disseram que eles estavam falando na própria língua que eles haviam nascido. Então, língua humana, língua em idioma. Então, esta língua que eles falaram ali, essa palavra no grego, essa língua estranha no grego, chama-se glossolalia, que significa língua estrangeira, idiomas. Então, a língua em que nós falamos hoje, pelo Espírito Santo, é kainai, que quer dizer línguas em mistério com Deus. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2. Diz assim: Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Então Paulo está deixando claro aqui que a língua estranha, ela não é conhecida por homem, não é conhecida pela própria pessoa que está falando, nós não sabemos, mas em mistério nós falamos com Deus. Só Deus entende. A pergunta então aqui poderia surgir, como já foi perguntado no início, a língua do Pentecostes, que língua que era e que língua nós falamos hoje. Então a pergunta aqui poderia ser também se a língua estranha é dos anjos, é humana ou é de Deus.
Então, primeiramente, não é dos anjos, essa língua estranha que nós falamos hoje, não aquela do Pentecostes, estou falando a língua que a maioria dos evangélicos fala na igreja, não é a língua dos anjos. Por quê? Porque Paulo falou o seguinte, 1 Coríntios 13:1. Veja o que Paulo falou, 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Quando Paulo falou, ainda que eu falasse, ele estava afirmando categoricamente que a língua que ele falava, essa língua estranha que ele falava, não era língua de homens e nem de anjos. Porque ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então veja que a língua estranha, então, não é dos anjos e nem dos homens. Há um ditado, ou seja, um dizer muito antigo, eles até afirmavam, está falando a língua dos anjos. Mas nós, observando nesse texto, nesse versículo, podemos dizer que não é dos anjos e nem dos homens. Mas que língua então que era? Era uma língua, como eu já falei, dada por Deus para os crentes fiéis a Ele, para nós se comunicar com Ele, somente com Deus. É bom que nós entendamos que é um mistério que nós falamos com Deus, pois a Bíblia diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em mistério, e em espírito fala em mistério. Então, se a Bíblia está dizendo que ninguém o entende, então a língua que nós falamos hoje também não é idioma. É diferente da língua que foi falada no Pentecostes. Não é idioma. Porque se fosse idioma, digamos, se eu estivesse falando inglês hoje, boa parte do mundo já saberia. Porque hoje está espalhado pelo mundo inteiro pessoas de várias raças, culturas, dialetos e tal, que fala grego, hebraico, aramaico, italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, enfim. Então, se eu estivesse falando um idioma agora, a maioria das pessoas iria entender. Então, não é um idioma, é mistério. E não é a língua dos anjos, porque a Bíblia diz que Paulo falou que a língua que ele falava não era dos homens e nem dos anjos. Então, a língua que nós falamos hoje é especialmente dada por Deus, para nós falar em mistério. Quando nós estamos orando, nós sentimos aquela presença gloriosa do Espírito Santo, nós começamos a falar em línguas. E essa língua que nós falamos, então, é um mistério entre nós e Deus, que nós sentimos aquela alegria e nós começamos a falar essa língua. Por mais que nós não entendemos, mas nós sentimos uma alegria grande de poder falar essa língua, porque Deus entende. Somente Deus entende, e é o que o Espírito de Deus entra em contato com o nosso Espírito e nós se alegramos. Muito bem, nós entendemos então que no dia de Pentecostes os judeus falaram em idiomas. Mas por que Deus então batizou eles com o Espírito Santo em idiomas? Bom, primeiramente é bom entender que os judeus, alguns deles falavam aramaico, outros hebraico, outros grego, outros latim, mas eles não falavam em outras línguas, por exemplo, lá do Egito, por exemplo, um alemão, um espanhol. E é por essa forma que Deus então começou a batizar eles com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus queria que seu evangelho se propagasse mais depressa possível em todos os continentes da época. E como quer hoje que o evangelho chegue no mundo inteiro, tanto que ele falou em Mateus, no capítulo 24, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as gentes. Então viria o fim. Então ele quer que o evangelho seja pregado. Lá em Marcos 16:16 ele também diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus quer que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. E ele já usou desta estratégia lá no dia de Pentecostes, dando línguas em idiomas na mente dos judeus naquela hora para eles falarem, para que as pessoas que não falavam em grego ou a língua dos judeus pudessem entender o evangelho de Jesus Cristo e o que Jesus queria passar para eles. Então aí Jesus batizou cada um com um idioma diferente. Então os judeus,
eles começaram a falar em línguas desconhecidas, a Bíblia está dizendo. Porque ali existia, por exemplo, para você ter uma ideia, existia pessoas, praticamente ali uns 19 pessoas, ou seja, pessoas de continentes diferentes. Não quer dizer que tinha uma pessoa só, tinha uma multidão, a Bíblia diz, pessoas de vários continentes. A Bíblia mesmo diz ali em Atos 2:9 que tinha pessoas de partos e medos, tinha os elemitas, tinha também os habitantes de Mesopotâmia, tinha também da Judéia, tinha da Capadócia, do Ponto da Ásia, tinha pessoa da Frígia, da Panfilha, do Egito, e partes também da Líbia, também de Cirene, tinha outro estado ali chamado Cirene, tinha os forasteiros romanos, que pertenciam à linhagem romana, ou seja, o povo romano, tanto judeus também como prosélito, e tinha cretenses e árabes, veja que tinha até pessoas árabes ali. Então, Jesus usou dessa estratégia, batizando com o Espírito Santo para que o Evangelho fosse pregado. Aí, por exemplo, uma pessoa, um árabe, ele estava ali, ele ouviu, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, transforma, leva para o céu, ele ressuscitou mortos e tal, foi preparar um lugar para nós. E essa pessoa que falava em árabe, quando ele vai para a sua nação, lá ele começa, eu ouvi falar de Jesus. E aí o Evangelho começa, através dessa pessoa, também se propagar no mundo inteiro. Então não precisaria um judeu sair, por exemplo, ali de Israel e ir, por exemplo, lá para o Japão e lá para a Inglaterra, para outros países. Bastava aquelas pessoas que tinham ouvido ali e passando adiante isso. E isso foi o que Deus usou. Isso é muito importante nós entender então. Então veja que eles disseram, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Era então um meio de evangelizar mais rápido, pois todas essas nações tinham ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. E logo o Evangelho então teria alcançado os países muito mais depressa do que se fosse, por exemplo, os judeus ir evangelizar falando só a língua que eles sabiam. Porque eles mesmos não entenderiam para se comunicar com outros, a não ser pelo Espírito Santo. Então, bom, esse foi então o primeiro batismo com o Espírito Santo em idioma. O segundo batismo, como eu falei que o batismo desceu sobre 4 nações, o primeiro foi então sobre os judeus. E o segundo batismo então foi exatamente sobre os samaritanos. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Podemos ver a partir do versículo 14 a seguir, que o diácono Filipe, ele foi designado por Deus para pregar em Samaria. Deus escolheu esse diácono e enviou então à região de Samaria. E aí saiu Filipe e pregou para os samaritanos, ou para a região ali de Samaria, e agora eles então se convertem, um povo samaritano se converteu a Jesus Cristo, e aí Pedro vai lá e impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Bom, para nós entender melhor, vamos ler essa passagem bíblica aqui em Atos, capítulo de número 8, versículo 14. Bom, diz assim, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, e enviaram então para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Filipe só tinha pregado o Evangelho e eles tinham se convertido, eles não tinham sido batizados, mas somente era batizado em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então é bom nós entender que Samaria não é uma cidade, é uma região. Como eu já falei, é uma região. Tem muitos que dizem que ele foi pregar na cidade de Samaria. É bom entender que Samaria é uma região ali grande, próximo ali
de Israel. Então, a capital de Samaria era Sicar. Ela foi onde Jesus se encontra com aquela mulher lá no poço de Jacó. Lembra que daquela passagem linda onde Jesus tem aquele encontro glorioso com ela e ela se converte a Jesus ouvindo aquelas palavras e ela mesmo sai ali então na região de Samaria para evangelizar ou avisar o povo de que Jesus tinha chegado naquela cidade. Então os judeus eram tão inimigos dos samaritanos que eles oravam a Deus agradecendo por eles não ter nascido samaritanos. Por quê? Porque eram rivais já de muitos anos. Os judeus e os samaritanos, eles, desde praticamente 900 anos atrás, eles se tornaram inimigos quando o reino do sul e do norte foi dividido. Começou logo após, podemos dizer, começou lá no tempo do rei Salomão. Eles já começaram ali a entrar em conflitos e acabou já se tornando, quase se dividindo. E aí, depois de Salomão, assumiu Jeroboão, com a tribo do norte, com as 10 tribos. E aí Jeroboão, Roboão ficou com a nação de Israel, 2 tribos. Então, se dividiram naquele momento. Ela foi dividida, ficando 10 nações do lado do norte, com o rei Jeroboão, e 2 nações ficando do lado do sul, com o rei Roboão, o território chamado de Israel. Eles ficaram inimigos. Esse rei Jeroboão, mais tarde, ele foi um homem terrível, porque quando a nação do norte ficou inimiga da nação de Israel, Deus havia já há muito tempo falado que eles teriam que descer a Jerusalém, que agora pertencia à tribo de Israel, para adorar a Deus ali, pelo menos uma vez por ano. Só que Jeroboão, com ciúmes de eles se aliarem novamente, formaram uma amizade, e aí o trono dele ia por água abaixo. Quem ia daí ser o rei permanente das 12 tribos novamente seria Roboão. O que ele fez? Ele proibiu as 10 tribos de descer a Jerusalém. Aí ele fundou a cidade de Samaria, que por isso que chama-se o território de Samaria, porque existe a cidade de Samaria, esse território que ele fundou lá. E aí ele construiu um templo numa cidade chamada Betel, e em outra cidade de Dan. Ele construiu ali um templo e colocou uma imagem, um bezerro de ouro, uma imagem nesse templo para que Israel adorasse. Nessa região de Samaria, então ele construiu 2 cidades e fez 2 templos, construiu uns bezerros de ouro e disseram então para Israel: você não precisa mais descer a Jerusalém, vocês ficam aqui adorando a Deus porque vocês podem pedir a Deus através dessa imagem, Deus vai ouvir vocês, não precisa lá, Deus está aqui também. E aí o que aconteceu? Israel, tão incrédulo, parece tão ingênuo, acabou aceitando isso. Não se revoltaram contra ele, aceitaram de bom grado e ficaram inimigos por muitos e muitos anos do povo de Deus. Ou seja, do povo judeu, povo de Israel. Na verdade, a tribo do norte e do sul são todos judeus, mas acabaram então se ficando inimigos. E aí acabou então nascendo muitas pessoas ali que são considerados hoje samaritanos, porque nasceram em outra região. Então esse foi o segundo batismo com o Espírito Santo, que Jesus também então os batizou com o Espírito Santo, os samaritanos. Em terceiro lugar então foi o batismo com o Espírito Santo para os gentios. Gentios são eu e você, ou seja, são pessoas que não são da linhagem de Abraão. Em Atos capítulo 10, verso 44, Atos 10 e 44 diz assim: Pedro é enviado à casa de Cornélio. Cornélio era um homem gentil. E Pedro orou por Cornélio, por Cornélio e as pessoas ali presentes, parentes e tal, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Bom, vamos ler o que diz então a Bíblia?
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. É muito linda essa história, essa passagem bíblica, porque Pedro, na verdade, ele pensava que a salvação era só para os judeus, que não era para os gentios, nem para nenhum povo. Mas Jesus então resolve mostrar pelo ângulo diferente a Pedro. E Pedro está orando e de repente ele tem uma visão. Ele vê um lençol descer do céu amarrado nas 4 pontas, cheio de animais imundos. Não sei que animal que tinha ali, mas poderia de repente ser porco, porque porco para Deus é um animal imundo, vários outros tipos de animais. E aí, nessa visão, o anjo disse para ele, pega e come. E Pedro disse, não, jamais vou comer um animal imundo. E aí, o anjo falou, não chames de imundo, porque o Senhor já purificou. Ele estava se referindo ao povo gentil, que Pedro até então não entendia. E aí o anjo falou para ele, vai chegar 3 pessoas aí, e eles em comissão. E eles vão pedir para você ir até a casa de Cornélio. Você vai, porque lá tem uma grande obra. E nesse momento também Cornélio tem uma visão. E Deus falou com ele para que ele fosse mandar chamar então Pedro, que viesse orar por ele. Cornélio era um homem devoto, simples, só que não conhecia o Evangelho de Jesus. E o que aconteceu? Então enviou os 3 mensageiros, Pedro veio, e foi então essa passagem que eu acabei lendo. Pedro ficou entusiasmado, ficou perplexo ao ver neste homem tanta fé. E Pedro orou por ele, pelas pessoas que estavam ali na sua casa, que era bastante gente, segundo o que a Bíblia relata, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Então a terceira nação, o terceiro grupo de pessoas foi os gentios. Então, quarto povo que recebeu o Espírito Santo foi os prosélitos, que tinham se convertido ao cristianismo, e eles então só tinham ouvido falar da pregação de Pedro. Então eles tinham se convertido através da pregação, de Pedro não, de João Batista. Só tinham se convertido através da pregação de João Batista. E está lá em Atos 19, 3, nós vamos ler também essa passagem. Então Paulo, ele se encontra com esses prosélitos ali. Vamos ver o que diz Atos 19, 3. E perguntou-lhes em que batismo sois batizados. E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Eles disseram sim, foi exatamente isso. E Paulo então explica a eles que João Batista pregou a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Mas só que Jesus já veio. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e subiu para o céu. Só que ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito da promessa, é o que fica conosco todos os dias e veio preparar a igreja para o arrebatamento. Então eles deveriam receber esse batismo. E eles disseram, então nós queremos. E como nós fazemos para receber? E aí o versículo 6 do capítulo 19 diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Então, para nós encerrar o batismo com o Espírito Santo, a pergunta no início era, que língua foi falada no Pentecoste e que língua nós falamos hoje? No Pentecoste foi o batismo só para os judeus, e eles falaram em idiomas para que o evangelho se propagasse depressa. No capítulo 8, encontramos o evangelho sendo pregado para os samaritanos, onde
aquela região ali ouviu falar de Jesus nesse tempo. E depois no capítulo 10, os gentios, através de Cornélio. E no capítulo 19, os prosélitos. Então, é bom que nós entenda que existiu 4 grupos, e não foi somente aos judeus. Hoje a língua que nós falamos é em mistério com Deus, e você pode receber. E nós temos que crer nos dons espirituais. Paulo fala no capítulo 12 ali, sobre 9 dons. E Paulo disse, procurai com zelo os melhores. Você pode procurar o dom de profetizar. Só que para você profetizar, você pode profetizar pelo dom de ciência, pelo dom de revelação ou através da língua estranha para você também interpretar essa língua e profetizar. Então, eu espero que você tenha gostado dos assuntos de hoje. Se você tem alguma dúvida, algum esclarecimento, você pode dar sua sugestão ali no Facebook, que está no intro desse vídeo, mas o Facebook é conferencistaadão@gmail.com, e pelo Twitter também, adãozinhos@bol.com.br. Você pode ali também acessar, deixar o seu comentário e também se inscrever no nosso canal. Visita o canal do YouTube também. Nós temos 2 canais, como eu já falei no início desse vídeo, que é conferencista também, adão@gmail.com, é o mesmo do Facebook. E tem também o outro mais recente que eu fiz, que também tem muitos vídeos ali, principalmente esses das perguntas, que é escatologiadoadão@gmail.com. Eu quero agradecer a você que deu atenção nesses minutos aqui e pedir que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua vida, que você seja muito abençoado e que sua vida cada dia mais venha prosperar. Em nome de Jesus eu agradeço a atenção de todos.